Chefe queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. Não é uma contratação que é uma contratação que chega para jogar o Gabigol. Vou dar a camisa mas lá para não ele. vai deixá-lo confortável. Eu acho que isso é importante também, sabe? Porque assim, o Gabigol a gente sabe como ele é. Eu acho que o retorno em campo, ele passa muito também pelos bastidores. A forma como diretoria, torcida, imprensa cria um ambiente favorável a ele. A gente sabe que o Gabigol, ele gosta de ser protagonista. Ele gosta. No Flamengo, quando ele chega como protagonista. O melhor momento dele, ele era o maior jogador do Flamengo. Tinha jogadores que contribuíam nas atuações, com destaque, né? Só que ele era a figura principal, principalmente na arquibancada. Eu acho que isso ele vai ter que criar no Cruzeiro, né? Essa conexão que eu sempre falo, eu acho que é muito bacana para jogadores do perfil do Gabigol. Essa conexão arquibancada-campo. Ele se sentir tão importante quanto para o torcedor também. Mas tem uma disputa ali. No Flamengo, quando abriu uma disputa real com o Pedro, a gente percebeu que ele sentiu, né? Ele sentiu o baque. O Pedro era um jogador que ofereceu muito para o Flamengo nessa questão de fazer gols. Então, não é um jogador que chega para ser um titular absoluto e único na posição. Ele tem dois jogadores que foram, né? O Caio Jorge, que já estava, e o Bolas, que foi contratado para atuar nessa... E tem o Lautaro. Ainda tem o Lautaro. Exatamente também, né? isso. Então, vamos entender como é que o Gabigol vai reagir a isso também, com relação a essa disputa no dia a dia, né? Chega o Dudu também, né? O Dudu tem uma maneira de jogar específica, como é que o Dudu vai se comportar, talvez, ao lado do Gabigol, como é que o Diniz vai formatar esse time. A gente pode ter um novo Bruno Henrique e Gabigol com Dudu e Gabigol, né? Mas é característica... É diferente. É diferente. É diferente. E dois que não oferece vivem muita grandes velocidade. momentos. Sim, é isso. Eu acho que são caras que venceram demais, que têm uma idade para entender a importância que eles representam no tamanho da contratação e que devem estar motivados, porque a cobrança foi muito pesada, né, William? Então, assim, a cobrança em cima do Dudu, ela foi pesada, que a gente, né, todo mundo fala, o Dudu não consegue entregar mais do que se espera dele, então ele tem uma nova possibilidade. O Gabigol, a mesma coisa, né? Muita gente questionou os últimos anos do Gabigol. O Gabigol vai retomar novamente as atuações que teve, né, nos anos, né, de glória dele no Flamengo. Então, ele tem uma nova possibilidade, chegando com status, né? Como eu falei, anúncio na virada do ano, parece que foram quase 40 mil ingressos vendidos para a apresentação dele. Então, isso mostra o tamanho da expectativa do torcedor do Cruzeiro. Então, assim, nome, né, história, currículo, esses caras têm muito a oferecer. Agora tem a questão de campo. E a postura dele dentro de campo vai ser muito observada. Sim. Desde o cara que vai ter que correr o tempo todo, é o cara que vai ter que se dedicar, é o cara que vai ter que ser exemplo, porque ele não sai do Flamengo com o melhor dos ambientes e com a melhor imagem possível, né? Ele ainda, e aí por méritos, conquistou, né, tudo aquilo que ele conquistou, a imagem, e aí isso aí é perfeito, mas ele precisa no Cruzeiro mostrar o Gabigol de 2019, o Gabigol de 2020, que eu acho que ele tem condições totais de repetir as atuações, porque a Nath falou, nós sabemos aqui a forma de ser desse time do Fernando Diniz, né, que ele prioriza realmente posse de bola, muitas chances para o centroavante finalizar ali, mas nós vimos também um primeiro ano com título, Libertadores, com um ótimo futebol, e um segundo ano com dificuldades enormes quando, né, montou o time e com jogadores mais velhos, jogadores mais experientes. No Fluminense ele não conseguiu, tanto que ele saiu do Fluminense. Precisa ver isso. Eu tenho também essa curiosidade em relação a como o Fernando Diniz vai montar essa equipe. Por quê? Porque mesmo o Fernando Diniz já, por exemplo, no Cruzeiro teve dificuldades, porque os times adversários já sabem como o Fernando Diniz joga, os times adversários já estudaram o Fernando Diniz, maneira de jogar, as opções que foram feitas, né, aquilo que ele cria para tentar sair jogando. Todo mundo, se você observar e lembrar dos times que jogavam contra os times do Fernando Diniz, especialmente no ano passado, sempre colocavam o Fernando Diniz em dificuldade, os times do Fernando Diniz em dificuldade. E aí você tinha o Paulo Henrique Ganso, que muitas vezes chamava essa responsabilidade e ajudava ali dentro, mas muitas vezes não foi suficiente para o Fluminense ter uma qualidade de jogo melhor. Tanto que o Mano acaba o ano... O Mano teve uma sequência de jogos também que não, para mim o trabalho do Mano não foi aquele trabalho que se esperava. Eu esperava um pouco mais do Mano em relação a isso. De salvar. Mais por objetivo de salvar. Mas ele se transformou em objetivo de salvar depois, né?
pelos maus resultados, pelos jogos ruins que ele fez. Não, que ele já quando ele chega na entrou, lanterna. ele já chega ali Já 6 no pontos, pó se eu da não me engano. rabiola lá do Fluminense, né? Ele mas já ele chega podia- ali tendo que subir. Podia subir, né? Então, mas É o que eu chamo do pré-sal. Pegou o time no pré-sal. Ó, Vamos embora. Precisa ver isso, porque o ano passado o Fernando Diniz não conseguiu implementar a sua forma de jogar. Não conseguiu. Tem tempo agora. Tem um tempo para treinar, tem um tempo para jogar, mas aí você Tem um bom time à disposição. Você tem um time totalmente novo, um time que esses caras precisam, de certa forma, assimilar aquilo que o Fernando Diniz pensa como jogador, como futebol, e precisa ser testado. Esse time precisa ser testado para o Fernando fazer os ajustes necessários para ele poder entender como funciona a característica de cada um. Eu sempre falo, o Fábio está aqui, uma coisa é o treino, que eu estou acostumado com a sua velocidade, eu estou acostumado com a sua pressão, eu sei o que você vai fazer, eu te conheço como você vai pegar, receber essa bola. Outra coisa é o jogo. Né? Outra coisa é o jogo. Vale lembrar, final da Copa Sul-Americana, 3 minutos de jogo já estava 1-0 para o Racing. Foi anulado, né, depois. Mas nós vimos a dificuldade que a equipe do Cruzeiro enfrentou. Não só contra o Racing, mas aquela partida acho que foi o símbolo de tudo. Mas segundo tempo o Racing administrou o jogo. Então, isso que é também um grande desafio. O Cruzeiro monta, o Pedrinho, né, o presidente, monta uma equipe muito, muito forte. E a expectativa em cima do trabalho do Fernando é gigantesca. Gigantesca. Se ele não conseguiu, até brinquei com o Pascoal ontem, estava fazendo o UFC, eu brinquei, o Fernando Diniz hoje, o Cruzeiro é o grande favorito para o Mineiro e tem que ganhar o Mineiro com 20 pontos na frente do segundo colocado. Isso aí é um ponto legal você trazer aqui também. É o que eu acredito que torcedores do Cruzeiro, por favor, se vocês puderem mandar vídeos aqui, vocês mandem. Porque com esse time, a montagem desse time, com a forma, esses jogadores experientes, cheio de títulos, a expectativa é a melhor possível. Então, é melhor qualquer, ganhar o Mineiro, como? Com facilidade, Campeonato Brasileiro também, brigar sempre pelas cabeças, Sul-Americano é o grande favorito. Você acha que o time do Cruzeiro hoje é mais forte que o do Galo? Sim. Olha que o Galo, o Paulinho está saindo, mas ainda tem Arana, ainda tem Scarpa, ainda tem Hulk. Mas O Everson ficou lá também, ainda o goleiro. Em peças, assim, vamos pensar aqui. O Cruzeiro hoje está mais forte que o Galo? Em peças e opções? Sim. E tem uma direção. O Galo ele vai ter que entender como é que o time vai funcionar sem o Paulinho, vai ter que olhar para o mercado. É uma temporada sem uma Libertadores de um time que tem uma folha salarial muito alta. Então, é um Galo tentando se reencontrar diante de um ano em que deu all-in nas Copas e não conseguiu nada, nem a Libertadores. E isso muda o teu planejamento financeiro. É um Cruzeiro que vem numa retomada de Série B, consegue se estabilizar na Série A, olha para uma Sul-Americana, tem mudança de diretoria, de dono no meio do caminho. Então, isso tudo é diferente. É um Cruzeiro que trabalha num processo já há algum tempo dessa reformulação, de colocar o Cruzeiro de novo brigando por título, e é um Galo que está tentando entender o que aconteceu depois do grande ano que teve em ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Foi. Então, é essa a questão. Agora, a minha interrogação em relação ao Galo Cruzeiro... foi Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil, Sim, isso. Desculpa. A minha interrogação em relação ao Cruzeiro passa muito pelo técnico, Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico